Deixa eu te perguntar, Ciro. A gente vem de uma cultura, um pouco para trás, talvez nossos pais, nossos avós, que era aquela cultura do engole o choro. Aham. Né? Engole o choro. Não leva, não chega triste em casa, não leva desaforo e tal. Só que isso mudou. Mudou muito, assim. Como Uhum. você falou, a sociedade tá mais fraca emocionalmente, até com o perdão da palavra. Mas sim, isso é nítido, né? Que as pessoas não estão tendo tanto preparo emocional para lidar com os Uhum. problemas, não estão conseguindo segurar o choro. Como profissional, como que você reflete isso, assim? Você acha que isso foi um agravante ao longo das gerações? Chegou uma hora que isso aí saturou, explodiu, a pessoa já não aguenta mais? Ou você acha que foi ficando cada vez mais. Não sei se a internet tem muito a ver, acredito que sim, tem muito a ver com isso, mas aonde você vê que foi o maior problema dessa mudança da geração, assim, de uma geração anterior que vinha muito casca grossa, muito engole o choro, não só homens, como mulheres também, óbvio, Aham. toda a sociedade, e agora todo mundo parece que precisa muito de tratamento. O que você acha que foi o maior gatilho para essa mudança? Então, é muito difícil a gente pontuar uma coisa, né? Porque isso é multifatorial. Essa questão do engole o choro, eu concordo em partes de realmente antes esse engole o choro era não demonstre as suas emoções, você não pode ser fraco, você tem que dar conta de tudo. E hoje parece que chora e não dá conta de nada que tá resolvido, alguém vai fazer por você, Ah, entendi. entendeu? Então Interessante. assim, eu acho que não é nem lá nem cá. Por quê? Não vejo problema nenhum em chorar e demonstrar emoção. Você chorar quando você fica comovido com alguma coisa, desde que você enxugue esse choro e E execute. resolva. Entendeu? Agora, o problema, quando a gente fala de gerações fracas, é que nós estamos vendo uma dificuldade extrema de enfrentamento. As pessoas não conseguem enfrentar. Mas ao mesmo tempo também, se a gente for analisar, aumentou o grau de dificuldade das coisas, né? Sim, Antes, não é que antes era mais fácil, mas assim, hoje é mais complexo. Você tem que lidar com uma profissão que agora a gente tem o físico e tem o digital. Hoje, para você pagar um aluguel e comprar e financiar um imóvel é muito mais difícil do que era antes. Tanto é que nossos avós, nossos pais, a grande maioria dos brasileiros não são de família rica, mas os pais têm um imóvel. E hoje não, hoje é muito difícil. Hoje você vê a pessoa com 30, 40 anos alugando apartamento e olhe lá se ela vai conseguir financiar alguma coisa. Então aumentou a população, aumentou o grau de dificuldade das coisas. E isso também não é um fator que dificulta a pessoa a resolver. Às vezes, assim, em questão de ser forte ou ser fraca. Não pode ser que as gerações sejam equivalentes nesse ponto, mas a dificuldade aumentou e a sociedade não consegue. não concordo. Você não concorda? Não concordo. Sabe por quê? Porque, assim, dificuldades em termos do que você abordou realmente estão mais difíceis. Porém, as dificuldades básicas de antigamente eram muito maiores. A dificuldade básica de antigamente de você sobreviver à falta de informação, à fome, à doença era muito maior do que hoje. Então, hoje, beleza, é muito mais difícil você comprar um imóvel. Só que é muito mais fácil de você sobreviver na média. Mas ao mesmo tempo, se você. Quanto à alimentação, por exemplo, a alimentação antigamente ela era muito mais saudável do que é hoje. As pessoas Sim, comiam alimentos muito mais naturais. sim, Hoje tem um grau de toxicidade ali nos alimentos, de conservantes, de aromatizantes e tudo mais, que isso também não contribui para o emocional da pessoa, para a saúde dela e, consequentemente, para o emocional também, que está tudo sim, ligado. sim. E é por isso E que eu não te pode falo. ser um agravante. Então, o fato de hoje, talvez, ser um pouco mais fácil a pessoa garantir o prato na mesa dela, só que esse prato muitas vezes é uma salsicha, uma linguiça, um embutido, muito sódio, Sim. um industrializado. Isso daí também não é algo que agrava. Ao mesmo tempo que parece que é um facilitador, que é uma dificuldade que antigamente tinha e hoje não tem mais, só que é um contribuinte para problemas emocionais. Não, isso aí sem dúvida, sim. Por quê? Até porque hoje essa baixa qualidade de nutrientes e de coisas prejudiciais que a gente ingere, ela vai agravar não só o emocional, mas ela vai te gerar uma doença física que vai te dar um transtorno emocional. Isso aí é fato. Mas, em contrapartida, o que que eu penso dessa questão de dificuldade? Eu acho que antes de qualquer coisa, nós temos que pensar no básico. As pessoas não estão sabendo. Vamos supor, quando a gente pega idades entre 16, 17, 18 anos que estão nessa transição da adolescência para a fase adulta.
eles não conseguem enfrentar uma entrevista de emprego. Eles não conseguem se manter no emprego, que eles começam a desencadear crise de ansiedade, começam a desencadear choro, labilidade emocional. Isso aí nunca foi um problema para nenhuma geração. Você tinha que passar por essa fase de adolescência e adulto naturalmente. Você virava adulto e com essa responsabilidade de adulto de forma natural. Tá, eu vou trazer um contraponto. Eu Tá. quero entender. Vamos lá, o meu avô realmente nunca teve problema com trabalho, com entrevista de emprego, sempre foi um bom funcionário. Só que ele trabalhou por muito tempo em fazenda, onde ele operava máquina. Então ele tinha que dar comida para os filhos dele. Só que a comida muitas vezes era plantado na casa dele ou na vizinhança, então tinha um verdureiro e isso é mais complicado hoje. A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela tem uma faculdade para fazer, tem uma faculdade para estudar, ela tem que se formar, tá concorrendo ali por ano com não sei quantos milhares de pessoas que estão se formando na mesma área que ela, e não só no local que ela vive, mas também de forma online, porque o trabalho hoje ele é digital também. Ela tem que se preocupar com o plano de carreira na empresa. A empresa, muitas vezes, é uma multinacional, então ela vai exigir de você que você, às vezes, fale inglês, ou que tenha uma formação específica, ou que se especialize. Você vai ter uma rede de gerentes muito maiores. Então, a complexidade disso daí também cresceu muito. Não, concordo que isso tenha crescido, mas você entende que eu tô falando de uma população geral e você tá falando já de um grupo mais nichado. Por quê? Quem vai chegar nisso que você tá falando... Eu tô pegando duas pontas, é verdade. Tá. Quem vai pegar isso que você tá falando é 10% da população, entendeu? Que vai ter que enfrentar tudo isso. O que eu tô querendo falar é que essas pessoas que não vão passar por nada disso que você tá falando e que hoje estão com 16, 17, 18 anos numa roça igual o teu avô tava, não estão tendo a produtividade que teu avô tinha. Entendi. Entendeu? E sem contar que os nossos avós tinham 6, 7, 8 filhos, né? E muitas Exato. vezes hoje o cara não tem nem um ou dois. Exato, entendeu? E por que que... E isso... de onde vem isso? Dessa dificuldade das gerações de enfrentamento das situações. Hoje a gente lida com uma baixa tolerância à frustração que é absurdo. Se eu tenho um compromisso hoje às 10 da manhã e ele passa para o meio-dia, pronto, isso virou o meu prejuízo da semana. Eu não consigo me reorganizar nisso. Por quê? Porque enfraqueceu as relações e esse contato social no qual a gente tem que se reinventar e ter jogo de cintura o tempo todo. E por que enfraqueceu? Porque a gente lida com robô e com tela. Tá. Que a gente não tem que se indispor. Se eu não quero ver esse vídeo, eu passo. Se eu não quero responder essa pessoa, eu bloqueio. Entendeu? Depois Antes eu não escuto o áudio, existia. depois eu Exato. vejo, depois eu mando. E um exemplo muito claro disso daí também, para quem quer pensar em algum exemplo, é no esporte. Por exemplo, você vê atletas antigamente, como que era qualquer livro que você lê sobre algum atleta ou algum filme documentário, eles tinham uma rotina totalmente exaustiva, era pressão, técnico, era tudo. Hoje você ser um jogador de futebol na seleção do Brasil, você é um blogueiro. Exato. Você não precisa fazer gol. E qual que é a qualidade do nosso Se o técnico futebol? cobra dele... Então, é horrível. É o reflexo exatamente do que você está falando. E se o técnico cobra dele, ele entra em depressão, ele entra em burnout, ele vai processar o time. E o Brasil inteiro, o mundo inteiro entra a favor do jogador que está sofrendo um técnico que é tóxico, que é abusivo com o cara e tal. Claro que esse termo é até perigoso dizer, porque em relacionamento é outra coisa. Sim. Mas nessa rotina de trabalho, realmente as pessoas... Aí eu concordo com você, está muito mais fraca do que as histórias que a gente vê. Hoje você não pode ter um descuido e aumentar a voz. Você não pode usar uma palavra inapropriada em tal momento. Entendeu? Hoje tá muito difícil isso. Eu não sou a favor de nenhum tipo de toxicidade, de abuso, de nada disso. Porém, em muitas coisas, numa dinâmica, vamos supor... A situação exige, né? A situação exige posições mais enérgicas em muitas vezes. E às vezes você é enérgico com um grupinho que não pode falar, que não tem capacidade de aceitar um não, e aí já vira o maior problema do mundo.